Olá, meu nome é Melissa de Carvalho Santos e aqui eu estou apresentando meu projeto de iniciação científica para o simpósio de 2021. O tema é Algoritmos de Redução de Dimensionalidade e Redes Neurais Artificiais para Análise e Predição de Preços de Títulos de Renda Fixa. Meu orientador é o André Kazu Takahata. Então, basicamente, o objetivo desse trabalho foi estimar o comportamento do retorno diário de uma série histórica de títulos de renda fixa, utilizando redução de dimensionalidade dos dados por análise de componentes principais e, posteriormente, modelos de aprendizado de máquina lineares e não lineares baseados em classificação linear e classificação por meio de redes neurais artificiais, respectivamente. Os resultados obtidos sugerem que ambos os modelos de predição por classificação linear e redes neurais artificiais revelam desempenho satisfatório na predição. Opa! Na predição de todos os contratos, sendo de 30 dias de maior acurácia. Porém, apesar de prever a direção de inclinação da curva de um dia, não foi estudada a predição da amplitude dessa curva, o que quer dizer que, apesar de relativamente preciso quanto ao sinal de variação da taxa, o algoritmo é incapaz de prever o montante do retorno diário lucrado, no caso de acertos, ou perdido no caso de erros. Introdução. Os contratos são acordos de compra. Contratos futuros, né, são acordos de compra ou venda de um determinado ativo no momento futuro por um preço determinado, de acordo com Hull, em 2016. Os contratos de DI, especificamente, são produtos padronizados cujos termos são definidos pela BMF e negociados no mercado por meio desta. Os preços desses contratos são determinados em função das expectativas futuras dos negociadores da taxa de DI. Bom, a primeira parte da fundamentação teórica é a redução de dimensionalidade. Nós vamos usar a análise de componentes principais e vamos fazer a análise de 2 até 6 componentes principais. As redes neurais artificiais, aqui está representado apenas um neurônio, então uma rede neural artificial ela é composta de vários neurônios interligados entre si, conectados entre si, e aí, aqui na esquerda temos o input dos dados. No meio, os bias, que são os pesos. Não, aliás, são só os pesos. Os bias são os primeiros. A junção somatória, onde acontece a soma, né? A função de ativação e a saída. Nesse caso, a função de ativação é a função logística, ou a função sigmoide, porque ela tem esse formato aqui. Essa é a equação, e o erro é calculado por mínimos quadrados. Em materiais e métodos, os dados utilizados são provenientes do Sistema Gerenciador de Séries do Banco Central e refletem as taxas referenciais históricas de swaps DI prefixadas do tipo zero cupom. Os prazos de vencimento são de 30, 60, 90, 120, 180 e 360 dias corridos. Os dados foram extraídos e constam taxa para dias úteis de janeiro de 2006 até setembro de 2019, ou seja, cerca de 23 anos de registros, compondo uma base de dados de 3.395 taxas para cada um dos 6 prazos estudados. Aqui está uma representação, né, da taxa desses contratos, a evolução delas ao longo do tempo. Então, cada uma dessas séries é um prazo diferente. E aqui tem os resultados de discussão. Então, primeiro foi feita uma. Para fins de comparação, né, foi feita a classificação linear. Aqui vemos que o contrato mais curto, que é o de 30 dias, possui uma acurácia de mais de 75%, na verdade, cerca de 76%, mas o mais baixo teve uma acurácia de cerca de 55%, que é aqui embaixo, de um ano, 360 dias. Isso torna o desempenho satisfatório quando se trata da predição do sinal da variação, né? Se vai ser positiva ou negativa, de um dia para o outro. Os componentes principais com maior desempenho foram de 5 componentes principais, mas o de 6 componentes principais também teve uma acurácia de cerca de 76%. Aí aqui, nesse slide, temos a acurácia do treinamento do Multilayer Perceptron, que é a nossa rede neural, né? Uma rede neural baseada em Multilayer Perceptron, para cada número de componentes principais. Aqui, nesse caso, os 6 componentes principais foi a entrada de dados, né? Com maior acurácia.
A menor acurácia também ficou em 55%, e a maior 76%. Aqui está as métricas, né, do desempenho. Então, a precisão do classificador linear é 79%, um pouquinho maior do que o Multilayer Perceptron, que é 75,8%. A relembrança no Multilayer Perceptron é maior, 62%, e a acurácia no Multilayer Perceptron é ligeiramente maior. Mas, na prática, eles estão praticamente empatados em termos de desempenho. Porém, apesar de prever a direção de inclinação da curva de um dia, não foi estudada a predição da amplitude dessa curva, o que quer dizer que, apesar de relativamente preciso quanto ao sinal de variação da taxa, o algoritmo é incapaz de prever o montante do retorno diário lucrado, no caso de acertos, ou perdido no caso de erros. Estudos futuros devem estender-se no tema do estudo de comportamento da curva de juros brasileiras e da aplicação de algoritmos de inteligência artificial para a predição e elaboração de estratégias de investimento sobre esses ativos. Para tanto, planeja-se estudar com maior profundidade a dinâmica de estruturas a termo de taxa de juros, de títulos públicos brasileiros, então não só títulos de renda fixa, mas também títulos públicos, e aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina a modelos pré-existentes de estimação da curva, como aqui apresentado e replicado para contratos de swaps pré-DI. Então, é isso. Muito obrigada.